Olha, tem um texto que eu fiz do Van Gogh, que é o país ou a pátria estão em todos os lugares. Um pássaro, durante a primavera, sabe muito bem que há algo a fazer, mas não pode fazê-lo. O que será? Ele não se lembra muito bem. Tem então vagas lembranças e diz para si mesmo: os outros fazem seus ninhos, têm seus filhotes e criam a ninhada. Então bate com a cabeça nas grades da gaiola e a gaiola continua ali e o pássaro fica louco de dor. Vejam que vagabundo, diz um outro pássaro que passa. Esse aí é um tipo aposentado. E, no entanto, o prisioneiro vive e não morre. Nada exteriormente revela o que se passa em seu íntimo. Ele está bem, está mais ou menos feliz sob os raios de sol, mas vem a época da migração. Acessos de melancolia, mas dizem as crianças que o criam na gaiola, afinal, ele tem tudo o que precisa. Ele olha lá fora o céu cheio, carregado de tempestade e sente em si a revolta contra a fatalidade. Estou preso e não me falta nada, imbecis. Tenho tudo o que preciso, por bondade, liberdade. Ser um pássaro como outros. Nem sempre sabemos dizer o que é que nos encerra, o que é que nos cerca, o que é que parece nos enterrar. E, no entanto, sentimos não sei que barras, que grades, que muros. Será tudo isso imaginação, fantasia? Não creio. Então, nos perguntamos, será para sempre? Será para a eternidade? Você sabe o que faz desaparecer a prisão? É toda a afeição profunda, séria, é ser amigos, ser irmãos, amar. Isto abre a porta da prisão para o poder soberano, como um encanto muito poderoso. Mas aquele que não tem isto, permanece na morte. No violão de 7 cordas, minha irmã Lia. No bandolim e no clarinete, também minha irmã, a Elisa. No pandeiro, meu pai, o Eduardo. E eu, a Corina, na flauta. Meu pai é uma coisa linda. Meu pai leva a gente para todo lugar e ele sempre apoiou a gente em tudo que a gente quis fazer. Então, desde pequenininha, quando eu comecei a tocar choro, que eu ganhei as partituras, que eu olhava para as partituras e chorava, eu não vou conseguir tocar isso nunca. Aí ele ia lá, ele não sabe música, mas aí ele pegou todas as partituras comigo e falou, olha, eu acho que as que têm menos bolinha devem ser mais fáceis. Aí a gente ficou separando as partituras com mais e com menos bolinha para eu poder tocar. Nossa, ele é um... Eduardo.
Bom, eu estava estudando música já há um ano, estava estudando flauta doce, né, fazendo iniciação musical. E meu pai tinha um CD do Altamiro Carrilho. Ele não ouvia muito choro naquela época, ele ouvia mais samba, bossa nova, mas tinha um disco do Altamiro Carrilho lá, Os Choros Imortais, e esse disco me deixou completamente encantada, foi por causa dele que eu comecei até a tocar flauta. Aí a gente passou, aí as meninas quiseram tocar também, e a gente passou a vir todo final de semana aqui para São Paulo para frequentar as rodas de choro. Aí a Lia conheceu o violão de 7 cordas, começou a estudar também. Ela teve aula com o Luizinho, com o Ed Gagliardi, enfim, a gente aprendeu o choro aqui, tocando com o pessoal, com os velhinhos. Ai, a gente adora Ernesto Nazaré, né, Elisa? Ernesto Nazaré. Pixinguinha e Benedito Lacerda também é muito bom, Jacó do Bandolim, mas acho que o Nazaré atualmente assim tá meu mais queridinho. Chiquinha, a gente não conhece muita coisa dela, mas tem o Corta-Jaca, que foi a primeira música que a gente aprendeu a tocar junto. E o Atraente, que eu acho uma graça, é uma música toda bonitinha, assim, é muito... Vamos. Chiquinha Gonzaga. Um trabalho que me consumiu inicialmente 6 anos de pesquisa intensa e que foi possível trazer esta mulher, que se revela hoje nossa contemporânea, apesar de ter vivido no século XIX, porque ela tem um comportamento transgressor, que só a partir da década de 70 as condições estavam criadas para um olhar mais compreensivo. Era um período em que os estudos sobre a condição feminina estavam um pouco em moda acadêmica, me interessavam particularmente, e quando eu recebi encomenda para um roteiro de documentário sobre a Chiquinha,
eu iniciei uma pesquisa que terminou durando muito por causa da descoberta do acervo dela. Até então, não se sabia que a Chiquinha havia deixado um acervo com uma quantidade enorme de partituras e mais documentos pessoais. Então, isso com metodologia, no momento oportuno e muito trabalho, foi possível construir essa história, que, na verdade, não é apenas a história de uma trajetória individual, mas para falar de Chiquinha Gonzaga foi preciso refazer a história do Rio de Janeiro na segunda metade do século XIX, do ponto de vista das camadas populares, a história da formação da música popular brasileira, do teatro musicado, dos direitos autorais, do carnaval e da conquista de espaço social pela mulher naquele período. Então, são 6 histórias que contextualizam a trajetória dela. O acervo da Chiquinha foi organizado e conservado pelo companheiro dela, um garoto bem mais jovem, que passou a viver com ela quando ele tinha 16 anos e ela 52, uma diferença de idade muito grande. Ela o apresenta como filho. Eles têm a relação do Joãozinho pela Chiquinha era de devoção. E, a partir dali, em 1899, ele passa a organizar, preservar, cuidar e organizar toda a documentação dela. Ele, no final da vida, era funcionário da SBAT, Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, entidade fundada por Chiquinha, entidade pioneira na defesa do direito autoral. Então, como empregado da SBAT, ele deixou depositado lá pacotes com barbantes que eu encontrei já apodrecidos, né, pelo tempo. Isso esteve na SBAT até 3 anos atrás. Agora, a guarda desse material foi transferido para o Instituto Moreira Salles, que vem fazendo um trabalho de preservação muito interessante, muito importante, de acervos musicais. Também no Moreira Salles estão os acervos de Pixinguinha e de Nazaré. Com Chiquinha, eles detêm os pilares, né, da música popular brasileira. O baixo, Fernando Faro, sozinho, vem realizando um trabalho que ele sozinho vale mais por um museu da imagem do som. Os depoimentos que Fernando Faro vem registrando para a história da música popular brasileira hoje já representam muito mais do que um museu da imagem do som. Este baixinho já tem essa importância para a memória musical brasileira. E eu acho, já te falei sobre isso, mas agora falo publicamente, acho que esse trabalho está a merecer um tratamento para pesquisas. O presidente acaba de assinar uma lei criando a obrigatoriedade do ensino de música nas escolas. É uma atitude assim, muito esperada por todos que trabalham com música no país. E temos 3 anos pela frente para a implantação, né, do ensino de música, e o interesse pela música brasileira vai crescer muito. E você detém, né, este conhecimento, tem esta obra da maior importância. E, como pesquisadora, eu gostaria de trabalhar em cima da sua obra e preparar esse material para as futuras pesquisas da música popular brasileira no país. As viagens, as leituras, as releituras de meus próprios livros me levaram à convicção que eu tinha de partir para alguma coisa mais larga, como um mural. E a primeira parte da minha obra, eu considero, embora eu não a renegue, muito inferior à segunda, e é uma espécie de exercício, coleção de exercícios, para eu fazer um dia o livro que eu queria sempre fazer,
que é a saga do Rio Grande do Sul. Eu lembro, ele trabalhava num escritório pequeno, na parte de baixo da casa. Muitas vezes a gente ficava, os netos ficavam um pouquinho lá com ele, tudo. Era um escritório muito aberto, não era uma coisa muito, assim, rígida ou misteriosa, não, né? Era uma coisa que a gente entrava, um lugar em que a gente, um espaço em que a gente... Aqui era onde ele ficava, na verdade, sentado nessa poltrona com a tábua em cima e com a máquina, ou escrevendo à mão, ou desenhando. Ele gostava muito de desenhar, né? Então aqueles desenhos, inclusive, daquela tábua ali são dele. As lembranças que eu tenho dele também são lembranças ótimas, são sempre lembranças divertidas, lembranças muito carinhosas, porque ele era uma pessoa muito, muito tranquila, muito carinhosa. Essa é a lembrança que eu tenho, assim, da figura, né, da presença na casa, muito, muito presente. Tinha algumas brincadeiras que ele repetia muito, brincadeiras de mágica, que por algum motivo ele fazia o mágico com sotaque espanhol, castelhano, não sei porquê, ele tinha um mágico castelhano que era o personagem dele, que ele repetia muito para os netos. Algumas brincadeiras de mímica, dançar na sala. Era uma pessoa muito carinhosa, muito, muito presente, assim, uma pessoa muito agradável de estar junto. Eu acho que é quase impossível fugir do tempo e o vento, na verdade, né? Acaba sendo a grande, eu acho que era o que ele considerava a grande obra dele, que eu acho realmente que é. Sobrado. Era uma noite fria de lua cheia. As estrelas cintilavam sobre a cidade de Santa Fé, que de tão quieta e deserta parecia um cemitério abandonado. Era tanto o silêncio e tão leve o ar, que se alguém aguçasse o ouvido, talvez pudesse até escutar o sereno na solidão. Agachado atrás de um muro, José Lírio preparava-se para a última corrida. Quantos passos dali até a igreja? Talvez uns 10 ou 12, bem puxados. Recebera ordens para revezar o companheiro que estava de vigia no alto de uma das torres da matriz. Tenente Liroca, dissera-lhe o coronel, havia poucos minutos, suba para o alto do campanário e fique de olho firme no quintal do sobrado. Se alguém aparecer para tirar água do poço, faça fogo sem piedade.
Há um poeminha que se chama Cacofonia Social, que está publicado em Ilhas Brasil, que é o meu último livro publicado, e que diz o seguinte: com a globalização, dá-se dos pobres a exclusão, acima dos médios a inclusão, e destes, se ricos, a reclusão. É uma fotografia um pouquinho da situação em que vivemos, dado exatamente todo esse processo social que hoje conhecemos. Yo me considero más que un músico, un militante. Y para mí el bandoneón o la orquesta o el trío, los músicos son como una trinchera. Desde ahí yo preparo mis batallas cotidianas, que son cotidianas. Nunca el éxito llega. En todo caso, digamos, el éxito es ser lo que soy, ¿no? Lo que me deja tranquilo y con lo que puedo mirar de frente a mi hijo es sintiendo que la música que hago es la que tengo que hacer. Yo creo que la música no surge de una mesa de trabajo. Surge de la calle, surge de recibir eso. Quien no esté verdaderamente nutriéndose de esa vorágine, ese pulso, ese latido que tiene la ciudad, esas injusticias, justicias, alegrías, desalientos, triunfos, derrotas, todas esas miserias y grandezas que tiene el ser humano en esa ciudad que uno habita, pues es difícil hacer música. Este não é um programa como aqueles que você está habituado a assistir. Ele não tem um começo, um meio e um fim. É como se fossem peças soltas que a gente vai juntando. Não fazem um sentido, não tem uma história. Ele começa quando você começa a assisti-lo. E ao sabor do acaso, ele vai se modificando, tomando outra forma, ganhando outro sentido, como se fosse um mobile.
so rare, reciprocity. See, no one loves you more than me, and no one ever will. Yeah. Is this just a silly game that forces you to act this way? Forces you to scream my name, then pretend that you can't stay. Tell me who I have to be. I know what we gotta do to get so rare, reciprocity. See, no one loves you more than me, and no one ever will. No matter how I think we grow, you always seem to let me know it ain't working. It ain't working. It ain't working. And when I try to walk away, you hurt yourself to make me stay. This is crazy. This is crazy. Oh, this is crazy. This is crazy. I keep letting you back in. How can I explain myself? As painful as this thing has been, I just can't be with no one else. See, I know what we've got to do. You let go, and I'll let go too. 'Cause no one's hurt me more than you, and no one ever will. No matter how I think we grow, you always seem to let me know it ain't working. It ain't working. It ain't working. It ain't working. And when I try to walk away, you hurt yourself to make me stay. This is crazy. This is crazy. This is crazy. Mário Bortolotto, Londrina, Paraná. Pô, eu perdi a conta, assim, deve ter umas 50. Sempre gosto mais da última, né? Eu gosto da última, a última chama Uma Pilha de Pratos na Cozinha. Eu acho que é essa que eu gosto mais atualmente. Por quando eu escrever a próxima, eu vou gostar mais da próxima. Essa última peça fala sobre morte. Morte é um tema que me atrai muito. A ideia de ter várias pessoas que conviveram comigo, estarem morrendo, etc. Você vê amigos teus morrendo, etc. Isso faz com que você pense muito a respeito do tema. E aí eu comecei a escrever muito sobre isso. E é a respeito de uma menina que está morrendo de doença terminal. E ela encontra 3 amigos no apartamento à noite. E o tema é sobre isso. Fala basicamente sobre isso a peça. Sobre morte. Mas não um tema ameno. Não. É que aconteceu o seguinte, a TV Cultura me abduziu lá de casa agora. É de manhã, estão gravando esse programa de manhã, deixa isso claro. E de manhã eu não existo. Na verdade, eu não consigo lembrar de nada assim, da peça. Assim. Eu posso falar de outra peça, talvez, que seja muito mais fresca na minha cabeça, mas dessa peça eu não vou lembrar de nada, porque eu não faço como ator também. Eu só dirijo. Então não vou lembrar de texto, de trecho nenhum da peça. A outra talvez eu tente, porque eu faço como ator. Vou falar de Nossa Vida no Vale do Chevrolet, que é uma peça que eu estou fazendo hoje à noite, então ainda está um pouco fresco na minha cabeça. Tem um trecho que o cara está sozinho com a mulher e ele começa a lembrar da mãe. Aí ele fala isso.
Eu sempre lembro da torneira pingando. O pai ele disse que tinha deixado, a mãe tinha deixado a torneira pingando. Ela não ouviu, não deu atenção, eu não sei. A mãe era cheia de si. O pai chutou a cabeça dela. A mãe pirou. Eu sempre lembro da torneira pingando. Dessa peça, pô, você está exigindo muito de mim, Fernanda, pelo amor de Deus. Ele está conversando com o irmão dele, e aí ele fala, meu, você não aprende mesmo, né, cara? Você vive pegando mulher, vai pegar mulher em bar. Bar não dá para descolar mulher. Essas mulheres que frequentam boteco, tudo vagabunda, né? É um otário por noite. Eu que não vou em bar para descolar mulher nenhuma, eu não vou mesmo. Aí eu mudei para onde é que tu vai então, pô? Para pegar mulher. Ele falou, pô, igreja, né, brother? Igreja. Onde mais que eu posso escolher uma mulher? Uma santa. Quero uma santa pra mim, pô. Onde mais que eu vou descolar uma santa, pô? Igreja. Eu fico lá na porta da igreja, só esperando as gatas sair. Aquele monte de santa, assim, mulherada imaculada. Eu quero uma santa pra mim, pô. Onde mais que eu posso descolar uma santa, hein? Igreja, pô. O grande lance é ficar na porta da igreja, pô, só conferindo as auréolas. Então, estão por aí, tem um monte de lugar passando e estão publicadas, tem 36 delas publicadas em livros. Foram lançadas pela editora Atrito, editora de Londrina. E tem 4 volumes. Então, na verdade, já estão em livros, estão publicados. Oi. Vai comprar? Você é um louco. Tudo bem. Obrigado você, que isso. Eu estou aqui, bem pertinho de você, pra te ajudar a dormir. Pode ficar assim, sem ter medo, que eu sempre vou estar por aqui. Porque eu te amo tanto, te amo tanto. Pode ficar bem tranquila, que eu sempre vou estar por aqui. Nos dias de chuva, nos dias de seca, nos dias de temporal, nos dias de carnaval, nos dias de frio, nos dias de calor, eu sempre vou estar por aqui. Porque eu te amo tanto, te amo tanto. Pode ficar bem tranquila, que eu sempre vou estar por aqui. Quando o dentinho nascer, quando da cama cair, quando a barriga doer, quando você sair, quando se divertir, quando se despedir
despedir, eu sempre vou estar por aqui, porque eu te amo tanto, te amo tanto. Pode ficar bem tranquila, que eu sempre vou estar por aqui. Dia 6 de julho de 2007. Nossa, eu demorei muito para ser mãe, né? E quando ela veio, foi porque primeiro eu estava na hora, eu estava querendo muito. Aí ela veio dar uma mudada na vida, nos conceitos da vida, de tudo, né? E preenche, assim, nem o palco é mais necessário, assim. O palco, ele entrou de uma outra forma, mais tranquila. Eu não estou mais no palco porque eu preciso para me satisfazer. Porque ela preencheu essa parte em mim também, esse cômodo, assim. Então, é um momento muito feliz na minha vida. Eu acho que uma nova... Ela nasceu e eu renasci. Meu começo no teatro foi como técnico, era contra-regra e camareiro do Antônio Fagundes, com direção do Abujamra, no espetáculo Muro de Arrimo. E aí, um dia, um repórter disse que queria me entrevistar. Eu dei uma entrevista, eu tinha 20 anos e falei mal do Abujamra na entrevista. Aí o Abujamra chegou no teatro e escreveu um bilhetinho dizendo assim: se com os seus 20 anos você me respeitasse, eu te desprezaria. E isso para mim foi um marco. Até hoje é inesquecível isso, o que ele me ensinou, esse homem. Teve um dia que eu me atirei no rio. Um amigo meu me tirou da água e a minha roupa secou ao sol. Eu pergunto-me se não teria sido melhor se o meu amigo estivesse em outro lugar quando eu me atirei no rio. O que me interessa saber são as razões pelas quais os homens não se atrevem a se suicidar. Normalmente deveria haver um número muito maior de suicidas, mas o sofrimento, a dor, impede-os de se matar. Aqueles que se matam por loucura ou desespero, esses não pensam no sofrimento. Mas a mim só interessa o suicídio por raciocínio. Sim, há pessoas que se matam por raciocínio. Sem a dor, haveria um número muito maior de suicidas. Mas a ideia de que vão sofrer impede-os de se matar. Eu me recuso a inventar Deus. Aquele que realmente vencer a dor e o medo, este será um Deus. Se te queres matar, por que não te queres matar? Aproveita, que eu amo tanto a morte como a vida, mas eu queria a morte. Você é uma sombra fútil chamada gente. Ó sombra fútil chamada gente, não fazes falta a ninguém. Sem ti, tudo correrá sem ti. Fazes falta? Não. Só serás lembrado 2 vezes. Quando faz anos que nasceste
e quando faz anos que morreste. Mais nada, absolutamente mais nada. Ele não disse a frase? Não. Foi torturado, Sim. mas não disse a frase? Não. E então? Nada. Ele não disse a frase? A frase? Não. Foi torturado, Sim. mas não disse a frase? Não. Chorou? Sim. Gritou? Sim. Implorou misericórdia? Sim. Mas não disse a frase? Não. E por que parou? Ele desmaiou. E não reanimou? Tentei. Então? Não consegui. É mentira, ele disse a frase. Confessa que ele te disse a frase. Você será torturado até confessar que ele disse a frase. Diz a frase. Ele vai dizer a frase agora. Vamos, diga a frase agora. Eu não vou dizer a frase. E na realidade o que eles querem, e que os senhores também querem, é uma poética da esperança. Então aqui vai. Se a metade do meu coração está aqui, senhores, a outra metade está na China, com o exército que desce o rio amarelo. Todas as manhãs, senhores, todas as manhãs na alvorada, meu coração é fuzilado na Grécia. E quando os últimos passos se distanciam do teatro, quando os senhores caem de sono, meu coração vai embora, senhores. Ele parte para uma casa velha no bosque de Istambul. Vejam, 77 anos, nada senão um palco de um teatro, e tenho as mãos vazias. É devido a isso, senhores, e não somente por causa de Bush, de Bruegel, da corrupção e de tudo, que eu tenho essas provocações dentro da minha cabeça. Mas muito embora tudo oprima meu peito, o meu coração bate com a estrela mais distante. Muito obrigado.